e dizer aqui, Marquinhos, que eu vou começar hoje aqui, não com uma coisa muito boa. Eu não queria nunca estar aqui falando sobre esse assunto, porque eu acho o seguinte, que vidas é uma coisa muito importante que tem que ser preservada e tem que ser tratada com muito carinho. E quarta-feira eu estive na Várzea Redonda, encontrei com a mãe e a avó daquela criança que morreu há poucos dias lá na Várzea Redonda, no Iraponga. E, assim, foi um relato tão triste que aconteceu aqui na Fundação, que me deixou muito triste, que eu jamais queria ouvir aquilo de alguém. Que um profissional de saúde tratasse um ser humano, uma vida de uma pessoa com tanto descaso, como eu ouvi o relato dessa mãe. Você já tinha vindo na sexta-feira para um médico, a criança com problema, passou uma medicação, a criança não melhorou. No sábado, precisou da ambulância, e como eu já disse, Marquinhos, no sábado a ambulância do Iraponga não funciona, porque não tem motorista. Já lhe falei sobre isso. E, na segunda-feira, ela veio novamente para a Fundação São Lucas. Aí ela contou como é que estava a situação da criança, a criança continuava com dor, com febre. Aí ele perguntou que remédio que ela estava tomando, ela mostrou o receituário, e quando olhou, ele disse, cadê esse remédio aqui? Ela disse, não está aqui, está lá na minha casa. Você sabe o que foi que esse médico disse para ela? Vá buscar de bicicleta. Eu juro para você, ela me contou chorando, quarta-feira, vá buscar de bicicleta. Ela disse, mas a minha casa é muito longe, é na Várzea Redonda. Ele sabe o quê? Mas eu costumo andar 40 quilômetros de bicicleta. Ele é acostumado a brincar de bicicleta. Aquela pessoa estava com uma pessoa doente, com um problema sério. Porque ela é leiga, que ela não é médica, mas ela é mãe, ela estava com sentimentos, ela tem um amor. Então, ela conhecia a doença do filho dela, ela conhecia que o filho dela não estava bom. Mas esse médico foi de uma tristeza. Vereadora, pergunta à parte. Isso é uma denúncia muito séria. Com certeza. E seria bom que a pessoa soubesse o nome do médico. Eu sei, eu não vou dizer aqui hoje, mas eu sei o nome desse médico. Ela me disse. Que ele pediu o nome do médico, porque isso é gravíssimo, né? Com certeza. Aliás, é tão gravíssimo que a gente fica até muitas vezes duvidando, né? Porque o médico, né, numa situação dessa, chegar e dizer uma coisa dessa é muita infelicidade, né? Primeiro, ele disse que na fundação não tinha aquele remédio, Buscopan. Ela disse, não precisa ir buscar na minha casa, eu vou lá fora e compro. Mas ele ficou desdenhando, brincando. E aquela criança morreu. Sabe por quê? Porque ele estava muito doente. Então, assim, eu sou mãe, sou vó. Quando eu saio da minha casa com uma pessoa doente, eu sei que grau de doença aquela pessoa tem. E muitas vezes o médico diz, não é nada, mas eu sei que eu conheço o meu ente. Então, assim, eu chorei com essa mulher quarta-feira na casa dela, que foi muito triste, Zé. Era a mãe e a avó relatando essa situação. Elas ficaram assim, sem entender o que era aquilo, por que aquele médico estava daquele jeito. Aí, ela insistiu, ele deixou ele lá, vamos ver aqui como é que vai ficar a situação dele. Uma enfermeira disse assim, doutor, por que você não pede um raio-x? Aí pediu. Quando pediu, aí ele viu a gravidade da criança. Teve que imediatamente para o Albert Seib, chegou no Albert Seib, não tinha o UTI, e foi mandado imediatamente para o Antônio Prudente, e essa criança passou segunda, terça, quarta e morreu na quinta. Então, desde a quinta-feira, se ele tivesse feito o raio-x, é a importância que eu digo, de um exame, que seja feito um exame, para que você detecte o que é que aquela pessoa tem. Entendeu? Então, assim, foi muito dolorido eu ver aquela mãe e aquela avó, porque eu sou avó.
Eu sou mãe, meus filhos hoje já estão crescidos, mas eu sou vó, eu tenho 2 netos. E já aconteceu isso comigo. A minha irmã está doente no hospital e eu chego lá, o doutor disse, não é nada. Eu digo, é. E se eu não tivesse chegado lá, ela tinha morrido, porque eu conhecia a minha irmã. Ela não era daquele jeito, então foi o que aconteceu aqui. Aí eu digo para vocês, meus senhores, a Fundação São Lucas, a gente quer uma fundação melhor. Eu não quero uma fundação que o doutor Naceli tenha que atender 160 pessoas por dia. Como é que você atende 168 pessoas por dia? Eu não quero essa fundação. Eu quero uma fundação melhor. Mas, para isso, nós vamos ter que sentar e ver como é que vai ficar isso aí. Tá certo? Não é desse jeito, só a gente conversar aqui e não se resolver. Por que eu não amo a fundação? Eu amo, eu quero uma fundação boa. Eu não quero desse jeito que está aí. Pois não? Vereadora Rosimeire, você tem se conduzido nessa casa sempre com muita paciência, com muita tranquilidade. E a gente nota que realmente essa situação te abalou bastante, que você está com um tom de revolta na sua garganta. E a verdade, Rosimeire, é que a gente, na área de saúde, precisa fiscalizar melhor. Nós vereadores, meu querido Renato Mourão, satisfação você estar aqui, irmão. Nós, vereadores, temos uma obrigação de ordem moral, porque saúde não se pode brincar, não se pode aguardar para o dia seguinte. E as reclamações que nos chegam sobre saúde, eu vi a reclamação do Jorge Brito sobre calçamento. Eu valorizo, claro que valorizo, porque todos os pleitos são necessários. Mas esse aí é o mais grave, que envolve vida. E, às vezes, para o hospital e para o médico, não atacando a ninguém, que faz parte da profissão, como para mim, o preso, a cadeia é natural, a vida para ele se torna natural. E, às vezes, se perde uma vida por um deslize, uma falta de cuidado, uma falta de zelo profissional, de compromisso. E a gente não pode se calar mais com isso, não. A gente precisa ter muito cuidado com o que acontece na saúde do nosso município. Aí não adianta me dizer o seguinte, não, mas no Limoeiro está pior, o problema do Limoeiro. Exatamente, é o que eu digo. Fortaleza está pior, o problema de Fortaleza. Eu quero ver o da Morada Nova. Da Morada Nova. A nossa obrigação é aqui. Eu sou vereador aqui. E esse fato me faz lembrar, bem rápido vou concluir, eu vi no Facebook as dependências de um leito, um apartamento da Fundação São Lucas, que o banheiro da minha moradora na fazenda, uma casinha bem pebinha, lá nos recantos do Dourado, é de luxo na frente do banheiro do apartamento da Fundação São Lucas. A pia, o lavatório, é um balde. Isso não pode. Aí não adianta se tapar só com peneira, se brigou tanto por 200 mil reais de verbas que entra na Fundação São Lucas, só da prefeitura, aquele repasse federal que deu aquela celeuma no início do mandato. A gente tem que procurar saber para onde é que está indo também esse dinheiro. É preciso que a gente tenha muito cuidado, porque lá estão nossos filhos. E é por conta disso que morreu essa criança. E essa criança tem que ser um emblema. Ela tem que ser uma bandeira. Ninguém pode mais admitir essas coisas, não, sob pena de nós termos a nossa responsabilidade sob suspeita. Muito obrigado. Pois é, então assim... Depois eu queria uma parte. Tá bom. Se o que está indo para lá, esse dinheiro, não está dando para resolver as coisas, então tem que ser de outro jeito, porque quando o Vanderlei estava, a questão que a gente não queria a fundação, por isso, por aquilo, só tinha um médico, e vereadora, hoje precisa de ter mais médicos, pois não. Parte. Bem, em relação a esse caso, é triste realmente. Eu acho que nós temos, não sei se foi esse colega, você não sabe informar o nome, mas nós temos um colega lá,
que é muito brincalhão. Ele gosta, às vezes, né, nem por maldade. Ele fala por... Vem ele não sei, ele gosta dessa brincadeira. Pronto. Talvez tenha sido o doutor Assis. Mas isso não justifica. Então ele tem que parar de brincar. Ele vai ter que parar de brincar. Não, tenha calma aí que eu vou me pronunciar. E quando chegar a sua parte, senhor Cavalcante, o senhor fala. Eu acho o seguinte, primeiro, ele está errado em tirar essa brincadeira, tranquilamente. Agora, o fato dessa criança ter demorado aqui, não ter ido a tempo para Fortaleza, isso a gente tem que investigar melhor. Se realmente ele passou, quantas vezes ele consultou, foi só uma vez. Ô, presidente, só me complementar aqui. Porque, às vezes, a mãe informa, a família informa, certo? E, às vezes, não é bem daquela forma que a família informou. Não é bem daquela maneira. Isso a gente tem que investigar. Se realmente houve negligência, então entra-se contra o médico. Faz um processo administrativo, ou a família faz uma denúncia formal, vai na justiça. Isso é o comum, a fundação não tem culpa disso. Agora, em relação ao repasse, que foi tanto brigado aqui, que na administração anterior não queriam nem repassar aqueles valores, teve uma briga grande aqui, uma queda de braço para poder repassar aquele dinheiro. Eu queria informar que hoje a Prefeitura Municipal da Morada Nova, a partir desse mês, está repassando 250 mil para a Fundação. Aí sim, aí vai ter, porque só a folha de pagamento da Fundação, e os direitos sociais que pagar, já ia aqueles 190 mil de repasse. Não sobrava nada. Então, está sendo repassado 250 mil, com certeza, eu acredito, e eu já solicitei, inclusive, que só um médico não tem menor condição, isso ali naquele é o que plantão. Queremos mais tem que ser, médico. tem que ter 2 médicos atendendo na emergência. Com certeza. E eu acho que com essa folga desse repasse que está sendo feito, com certeza a presidência, a direção da fundação vai colocar mais um médico lá para atender a população. Muito obrigado. Pois não. Então, assim, pode falar. Posso falar? Então, pronto. É só complementando que essas denúncias que estão chegando de médico estão se tornando corriqueira, né? Semana passada nós recebemos uma denúncia do médico que faz o atendimento no IPREM, doutor Acélio, também com esse tipo de brincadeira. Ele foi dar um parecer de uma senhora e disse, não, a senhora está muito bonita, está bem vestida, está linda, a senhora está sadia, pode voltar ao trabalho, pode ir embora. Então está se tornando corriqueiro. É bom a gente ver, e até a própria diretoria do hospital chamar esse médico e dizer que ele também tem um momento de brincar, como a Rosimeire disse, tem aquele momento de descontração, porque senão daqui a um dia vai virar lá uma palhaçada toda, né? Então nós temos que trazer essas denúncias mesmo aqui, doutor Nacélio, até para o próprio médico, para servir para o próprio médico, às vezes, seguir numa direção, numa conduta mais eficiente e sem tantas brincadeiras. Eu sei que às vezes é difícil. E eu fico contente com o repasse ter aumentado, porque, como o Cavalcante disse, ontem eu estive na fundação visitando lá uma pessoa, e realmente está deplorável o estado físico do hospital. Eu não sei nem, doutor Nacélio, eu sou como médico, como é que se atende pacientes ali. E ontem eu vi coisas ali, mofo nas paredes, banheiro sem funcionar, pias no chão. Então, eu adentrei em alguns quartos daquele, né? E vi o estado, doutor Nacélio. O senhor conhece melhor do que qualquer um de nós, porque está lá no dia a dia, né? O estado daquilo aí. Então, a gente tem que também falar com a diretoria para que se providencie um reparo imediato, né, nas instalações ali, para que a pessoa não se sinta tão ruim, não só quando está como paciente, mas sim quando também está como visitante. O Everardo esteve lá ontem também, quando eu ia saindo, o Everardo ia entrando. Então, assim, tenho certeza que qualquer pessoa, a olho nu, verifica que ali não tem condição, né, de se atender, de se ficar, porque ali, quando você chega, é capaz de você adoecer mais. Talvez tenha sido o caso até dessa criança,
que tem ali ficado algumas horas esperando uma transferência para Fortaleza e talvez até pegue a contraído mais algum problema e venha a falecer. Mas esses médicos precisam saber a hora de brincar, a hora de falar, porque as pessoas que vão lá são pessoas humildes. Quando o médico brinca comigo, ou brinca com o doutor Narcélio, ou com qualquer um da gente aqui, é diferente de você brincar com uma pessoa que está com um filho entre a vida e a morte, né? E está ali pedindo um socorro, e essa pessoa vem com esse tipo de brincadeira que não leva a nada. Muito obrigado, Valdomiro. Pronto, é o que eu entendi, que ela estava num sofrimento tão grande que já faziam 4 dias que aquele bebê estava doente. Então, assim, elas estavam desesperadas e naquela hora não seria a hora legal para ele fazer isso aí, né? Então, tá bom, já foi feita a minha denúncia, ela muito chateada, chorando muito, me reclamou isso. E outra coisa, estive na Várzea Redonda, Edmundo, e a água ainda não chegou na Várzea Redonda, muitas reclamações, e quem está pagando por isso é a vereadora. A vereadora que não liga, que não se porta. Eu andei lá muito e fiquei até muito chateada, porque pessoas que não sabem o que acontece e acham que é a vereadora. E outra coisa, essa semana que passou, lá no posto de saúde do Iraponga, só funcionou um dia, na quarta-feira. A enfermeira foi simplesmente, já não tem médico, e a enfermeira só foi um dia. Nós precisamos rever isso aí, Roberto. Por quê? Porque isso aí tudo está vindo para cima de mim. A vereadora que está pagando esse pato. Outra coisa muito importante, lá no Iraponga está tudo às escuras. Até teve um problema da praça, foi resolvido, mas das ruas secundárias estão todas escuras, as pessoas tudo me reclamando, e eu digo, pessoal, vocês têm que ir na Câmara e saber o que é que toda sexta, hoje eu nem podia falar, que eu estou ali com um atestado, que a médica disse que eu não podia, mas eu digo, hoje eu não vou poder deixar de falar, porque eu preciso fazer essas reclamações. Então, assim, precisa se ver isso, é muito problema e não está sendo resolvido esses problemas. E eu estou triste com isso, porque eu queria hoje estar aqui dando parabéns, que hoje nós já estamos com 5 meses. 5 meses de administração e eu estou triste. Estou muito triste, uma ultrassom abdominal não está sendo feita. Então, não pode acontecer uma coisa dessa, não pode. A gente que trabalha com saúde, que as pessoas estão todos os dias atrás da gente, o que é que nós vamos dizer para essas pessoas? O que é que nós vamos fazer? Então, era só isso, meu muito obrigada.